E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando, o pessoal me conhece mais como Faixa, e eu sou um instrutor de dinâmica social, também conhecido como Pickup. O que eu vim aqui dizer hoje? Primeiro eu vim me apresentar, tá? Eu trabalho para uma empresa internacional que se chamava Mihal Inc., agora se chama Positive Relating, porque a gente treinava antes apenas caras e agora a gente treina caras e mulheres. Então, eu vim aqui justamente para dizer que eu tenho uma percepção da comunidade que pratica essa habilidade, que tenta entender essa habilidade muito singular, assim, porque eu vejo muita gente tentando passar a perna, enganar as mulheres, ser o cara, eu quero ser o cara que come todo mundo. Gente, assim, ó, pode ter iniciado como isso a comunidade, porque você sabe no dia que você é a comunidade? Tá, vamos fazer uma aulinha de história antes, tá? A comunidade surgiu porque tinha um bando de nerd, e não se preocupem com o termo nerd porque eu me considero um grande nerd. Então eu não considero um termo pejorativo. Então, a comunidade surgiu quando um bando de nerd disse assim, cara, a gente consegue fazer tudo na vida, menos ter sucesso em interações sociais. Por quê? O que acontece? Não sei se vocês conhecem aquele termo matemático que a gente aprende no colégio, PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Pois é, progressão aritmética vai na soma e vai somando os números sempre, e a geométrica vai multiplicando. Ou seja, a aritmética ela vai subindo assim, e a geométrica ela sobe de uma maneira absurdamente mais rápida, porque ela vai multiplicando os números. Ok. Imaginem que um natural, que é quem sabe fazer isso normalmente, como é uma pessoa que foi estimulada a conversar, se aproximar de mulheres, falar em grupo, etc. É uma pessoa que faz isso naturalmente há muito tempo. Isso é a nossa definição de natural. Um sintético, que é um termo já um pouco ultrapassado, mas vai servir para explicar melhor. Um sintético é o cara que aprendeu isso depois que ele viu que ele tinha uma certa deficiência nesse campo, no campo social, ok? Então esse sintético, sintético, não se esqueçam, tem uma aspas aí. Esse sintético, ele aprendeu depois. Só que o que aconteceu? Voltando para aqueles caras, os nerdinhos lá, eles criaram uma comunidade e eles começaram a postar descobertas. Só que em vez de ser o cara que descobriu isso empiricamente como natural, que vai lá, tentou, errou, tentou outra coisa, errou e tal, e ele demorou um tempo para aprender, a galera da comunidade, eles estavam fazendo isso em grupo, ou seja, eles postavam as descobertas e isso acabava fazendo o conhecimento de todos eles aumentarem muito mais rápido. O que isso aconteceu com o resultado? O resultado disso foi que os caras que eram os sintéticos, que não faziam nada, eles acabaram ficando realmente muito bons muito rápido. Isso traz muitos problemas. Um deles é o mindset. Mindset é basicamente teu estado mental em relação a alguma coisa. Por exemplo, se eu estou num mindset social, eu estou mais disposto a conversar, a brincar com as pessoas e tal. Se eu estou num mindset mais intimista, mais pra dentro, eu tô mais na minha, quero ficar ouvindo minhas músicas, não tô muito pra conversar, ok? Essa é a diferença. O problema é que o mindset dessa gente acabou sendo quantidade e qualidade e apenas isso. Eles esqueceram que eles estavam estudando uma habilidade justamente para se conectar com as outras pessoas. Isso foi, claro, descoberto, entre aspas, depois, porque toda habilidade e todo descobrimento, toda fase na ciência tem um período de maturação. Ou seja, os caras demoraram um pouco para entender que, sinceramente, conquista de mulher, isso não interessa, entendeu? Realmente, daí os caras que estão vendo isso, que são aquele pessoal que vai nesses fóruns, geralmente, que são aqueles caras que são considerados KJs ou keyboard jockeys, que são aqueles caras que escrevem muito, mas não fazem muita coisa, eles vão dizer, como assim? Esse tipo de gente ainda tá nessa mentalidade. A mentalidade de vou fazer por mais e pegar e não sei o que. Não. O grande esquema, a grande sacada disso é sair de ser um pick-up artist e se tornar um social artist.
que vai aplicar isso aqui, essas técnicas que tu aprendeu tanto aqui como na vida, como nas suas experiências, para tudo. Ou seja, tu não vai focar a tua vida em pegar a mulher. Isso é muito vazio, isso é muito... realmente, isso é muito pequeno. O que esses caras acabaram descobrindo é que eles podem utilizar essas habilidades para tudo. Negócios, eles podem utilizar essas habilidades para interações com outras pessoas, com grupos, com caras, com tudo, entendeu? Então, focar nessa parte só apenas para mulher é uma coisa muito pequena. Então, como eu estava dizendo antes, o grande esquema é se tornar um social artist. E o que faz um social artist? Um social artist, ele se conecta com as pessoas. Ele se conecta de uma maneira profunda e que as pessoas realmente sabem que eles são. Isso vai envolver mulher? Óbvio que vai. Entendeu? Quando a mulher importar. Por que diabos eu vou pegar e sair com 15 mulheres, tá? Se nenhuma delas realmente me acrescenta? Vamos pelo ponto de vista assim, ó. No momento em que um cara, ele tá disposto a se expor mais e aprender mais sobre sexo, isso talvez faça sentido. Agora, se o cara já tem um pouco mais de experiência e ele não quer ser aquele cara tipo, ele é o cara que pega todo mundo e tal, o galinhão, isso é uma coisa um pouco infantil, né? No meu ponto de vista, é claro. Tem gente que acha que é legal, bacana, ninguém tá aqui pra julgar, mas eu acho um pouco infantil porque eu já passei dessa fase. Os meus alunos, a maioria deles já passou dessa fase. O que a gente procura realmente hoje é conexão. Vou dar um pouco do meu mindset para vocês. Eu acho que a maneira mais legal de acrescentar não é transando, não é pegando, não é fazendo diabo. Não. Eu acho que a maneira mais legal, no meu ponto de vista, é se conectar com pessoas que expandam a sua realidade. Ou seja, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que no momento em que essa pessoa que tu tá falando, que tu tá interagindo, pode ser uma mulher, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa que te traga valor ou que te deixe uma pessoa melhor, essa pessoa vai estar te dando valor, essa pessoa vai estar expandindo a tua realidade. Realmente assim, vamos falar um pouquinho de termo chulo, tá? Botar o teu pinto num buraco não vai te fazer um ser humano melhor. Tu conhecer pessoas, mesmo que seja uma coisa mais platônica, que tem algo a acrescentar, vai fazer um ser humano melhor da pessoa que está interagindo. Das duas, no caso. Principalmente se tu for uma pessoa que tenha algo a acrescentar. Então, basicamente é isso. Esse é o mindset que eu vejo que é bem mais saudável do que o que eu ando vendo por aí. Tipo, daqueles caras, porque daí eu fui lá e eu não sei... Não, sabe? Não. Esses caras, honestamente, eu acredito que tem alguns que mas a maioria deles, eu acho que eles estão contando vantagem. Essa é a minha opinião, esse é o que eu ando vendo, porque, sinceramente, eu nunca vi um cara chegar e dizer e daí eu fui lá e pedi as horas e daí eu tava pegando. Não, isso não existe, gente. Isso não existe. É a mesma coisa de eu dizer pra vocês que eu, apesar de saber fazer tudo isso, nunca erro. Isso é ridículo, todo mundo erra, tá? Não existe cara perfeito, tá? Provavelmente tem um monte de gente que conhece um monte de instrutores aqui no Brasil que não erram nunca. Gente, essa gente erra pra caramba até hoje, entendeu? Porque tem vários segredos, entre aspas, dentro da comunidade que não são ditos, eles não são abertos ao público, porque o que os caras querem na maioria das vezes? Eles querem ganhar dinheiro, querem treinar as pessoas e deu, certo? Então, eles não vão mostrar pra vocês o lado ruim. Eu não me importo muito com isso, sinceramente, tá? Então, eu gosto de ver mais o circo pegar fogo, então eu vou meio que falar as coisas, tá? Esses caras, realmente, eles dão demonstrações em campo para as pessoas e muitas das vezes eles acabam enrolando o aluno porque as coisas não saíram do jeito que eles queriam que saíssem. Ou eles fazem parecer que as coisas são mais difíceis do que elas realmente são. Então fiquem atentos para esse tipo de coisa, porque nem tudo é o que parece, tá? Então, acho que na próxima vez a gente fala um pouco mais. Então, meu nome é Faixa e foi um prazer. Até a próxima!